E aí, galera, estamos aqui mais uma vez, proseando, É isso aí. para poder estar falando com vocês sobre um assunto muito pertinente aos nossos dias, né? Falar um pouco sobre, pelo menos, uma das causas que tem feito com que o Evangelho tenha se tornado, tenha ficado com a imagem um pouco desgastada perante a nossa sociedade nos dias atuais. E o Prosa nas Escrituras investigou toda essa questão e descobrimos algumas coisas que você pode ver logo após a vinheta. Então é isso, gente. Como vocês viram no título do vídeo, hoje nós vamos falar sobre crente. E cristão. Exatamente. E você vai entender o porquê que essa diferença pode causar um certo desgaste na imagem do Evangelho de Cristo. Parece duas palavras muito parecidas, parece ter o mesmo sentido, a mesma etimologia, mas não. Então é isso que nós vamos falar. Primeiro sobre crente. Bem, a palavra crente, a gente olhando o dicionário, etimologia um pouco dessa palavra, a gente pode prestar atenção e ver que significa alguma pessoa que crê em alguma coisa, tem alguma crença e tem aquilo como base para si. Então, a pessoa que ela é crente, ela é uma pessoa que acredita em alguma coisa. Sim. Ela pode ter assim o pensamento de que realmente existe algo maior do que ela e assim ela tem aquele pensamento, mas ela não busca viver aquilo. É uma pessoa que tem aquilo apenas como uma ideologia, mas ela não se aprofunda nessa ideologia. É uma pessoa que ela tem apenas um conhecimento superficial. É uma pessoa crente, é aquela pessoa que sabe realmente que existe algo maior do que ela. Pode ser um Deus, pode ser a natureza em si, pode ser a sua própria mente, pode ser uma pessoa que ela acredita nela mesma. Sim. Isso é uma pessoa crente. É uma pessoa que ela pode acreditar simplesmente nela mesma. Então, o que tem acontecido nos dias de hoje é exatamente muitas pessoas dizer que elas são crentes, porque, vamos dizer assim, trazer para o nosso âmbito, dizer que acredita em Deus, mas lá em Tiago 2, no versículo 17, 19, se eu não me engano, diz que até mesmo o diabo e os demônios, eles creem em Deus, mas nem por isso obedecem, não seguem os preceitos, os ensinamentos de Deus. Diz que os demônios, eles creem e não somente creem, como também tremem diante de Deus. Para a gente ver a reverência. A tossezinha aqui, a gente está um pouquinho gripado, então acontece. Bem na hora que a gente está gravando o vídeo. Mas voltando, então, nós sabemos que os demônios, eles creem e temem. Então, tamanha reverência que eles têm de que realmente existe um Deus que é maior do que eles, maior do que todos nós. Mas nem por isso significa que eles obedecem. É tanto que o diabo, ele foi lançado na eternidade, lançado ao inferno, foi preparado o inferno para ele e seus seguidores, justamente porque ele não quis obedecer, não quis seguir os ensinamentos de Deus. E da mesma forma existem pessoas hoje dessa maneira, que acreditam que existe um Deus, acreditam que existe algo que criou todas as coisas que existem, mas não seguem os ensinamentos de Deus, não seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, essa pessoa é uma pessoa crente, mas ela não é uma pessoa que segue os ensinamentos de tudo o que ela acredita que existe. Então, esse é um tipo de pessoa que existe nos dias de hoje e que tem trago um pouco de desgaste para a imagem do Evangelho. Essa pessoa, ela simplesmente acredita em Deus, diz aos quatro mundos que acredita em Deus, mas ela não tem uma vida que demonstra essa crença. Ela simplesmente acredita, mas quer viver da maneira que ela acha que é melhor,
a teoria do relativismo, Sim. né? Que tudo é relativo. Para mim, Tudo é relativo. isso é certo, para outra pessoa isso é errado, ou para outra pessoa o que é errado para mim é certo. Então, é o que tem acontecido muito nos dias de hoje. Agora vamos ver o que é um cristão. Já que aquela pessoa que é crente em alguma coisa, ela não segue algo ou alguém que exista para ela, já o cristão não, é totalmente diferente. O cristão, no dicionário, tem como alguém que segue a Cristo, né? Alguém que segue os seus mandamentos, alguém que segue as Escrituras, né? Chamado Bíblia para nós cristãos. É alguém que realmente vive aquilo que Cristo pregou aqui nessa terra. Aquelas pessoas que seguem a Cristo fielmente, né? E nós temos exemplos na Bíblia. Atos 11:26, os apóstolos eles são chamados de cristãos a primeira vez, onde aquele cenário onde, né, místico, né? O início da igreja. O início da igreja, onde os apóstolos se reuniam juntamente ali com Barnabé, Saulo, que agora se chama Paulo ao seguir Cristo, são chamados de cristãos. Fielmente nós cremos nesse Cristo, né? E a fé é um grande exemplo para o cristão. A fé é a certeza de coisas que a gente não vê. Ou seja, na Bíblia também diz, a fé sem obras, ela é morta. Então, somente acreditar, somente ter fé, não significa que você tenha algo completo. Você somente crer como um crente, somente crer não valeria de nada, né? Então, para isso você precisa ter fé e obras. E o que seria obras, né? Seria o seu comportamento na sociedade. A maneira que você anda na sociedade, que as pessoas veem que você demonstra ser um cristão. Não são apenas aquelas obras sociais. Sim. Não são apenas distribuir um sacolão, mas é a vivência, né? Sim, é mostrar que você realmente é um cristão. Se você segue a Cristo, você consequentemente pratica A vida. as Escrituras, pratica aquilo que Cristo também pregou nessa terra. Exatamente, como diz lá em Atos, as pessoas elas foram chamadas de cristãos porque elas viam que os apóstolos, as pessoas ali da igreja primitiva, elas viviam de uma forma parecida com Cristo, né? Sim, por isso que aí aquela etimologia da palavra cristão, né, que significa pequenos cristos, Pequenos cristos. né? Porque significar mais ou menos aquelas pessoas que viviam como Cristo, Sim. né? Por isso que foram chamados cristãos. Então, a partir de hoje você pense, poxa, será que eu sou um crente ou sou um cristão? Seja um cristão, seja realmente um seguidor de Cristo, alguém que confia nele, alguém que coloca sua confiança, alguém que agradece a Deus, né? Que agrada. Alguém que agrade a Deus, né? Andando certamente nos seus caminhos, sendo bênção para outras pessoas, né? E espero que você tenha entendido, que você tenha se situado em meio a essas duas questões atuais. O engraçado também é que, se você parar para pensar, tem muita diferença, porque o que a gente estava falando, todo cristão, aliás, é um crente, porque Sim. acredita em Deus, segue a Deus, mas nem todo crente é cristão. Com certeza. Né? Então, olha que engraçado que é. Interessante. E se você parar para pensar e analisar, realmente isso faz toda a diferença, essas duas palavras. Porque vocês podem concordar com a gente de que hoje em dia, muitas pessoas que aparecem na mídia, muitas pessoas que aparecem aí por aí afora, pessoas famosas, pessoas que estão aí no seu meio de convivência, elas às vezes se dizem crentes, né, mas elas não seguem os ensinamentos de Cristo. Sim. Né? Essas pessoas, elas não são cristãs. Então, por que a gente escolheu esse tema, falar sobre esse tema? Porque realmente nós temos que ser pessoas cristãs,
Nós temos que ser como pequenos cristos, pessoas que seguem, vivem a vida de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Não é algo sobrenatural, não é algo impossível, porque Jesus mesmo disse que a gente devia viver como Ele. Paulo diz que nós deveríamos ser imitadores dele, como ele era de Jesus Cristo, né? Então, essa é a diferença. Você ser uma pessoa crente, você está apenas dizendo que existe um Deus, ou existe qualquer outra coisa, mas não vive essa vida que você diz, não vive de acordo com a sua crença. Mas uma pessoa cristã, ela não somente diz que ela é cristã, como ela vive o cristianismo, né? Uma pessoa que vive o cristianismo verdadeiro, e não esse aí de algumas pessoas bem famosas, é muito diferente. O cristianismo é uma vida correta, é uma vida que se preocupa com a outra pessoa, que ama a outra pessoa, é uma vida de sacrifício, que você nega a sua própria vida para poder fazer a vontade de Jesus Cristo. Então, faz toda a diferença, Sim, com certeza. E isso é o que tem, na nossa opinião, e eu creio que na de vocês também, é o que tem também desgastado a imagem do nosso Evangelho. Então, cabe a nós, né? Viver como pequenos cristos, para que a sociedade possa ver a diferença entre cristãos e crentes. Sim, é isso aí. Espero que você tenha curtido aí o nosso vídeo. Espero que você também compartilhe e divulgue nas redes sociais, né? Nós precisamos dessa ajuda. Estamos começando agora, mas estamos começando com todo o gás, né? Com todas as nossas energias para propor essa palavra maravilhosa ao seu coração e a todas as pessoas que necessitam também. E o interessante de você compartilhar não é para ajudar somente nós. Sim. Né? Porque, como nós falamos no vídeo anterior, nosso propósito não é nos tornarmos youtubers, pessoas famosas, mas a nossa intenção é que aquelas pessoas que têm acesso à internet, têm acesso às redes sociais, possam experimentar dessa palavra que transforma as nossas vidas, que transforma a vida de todas as pessoas cristãs. Então, você compartilhando, curtindo, essa mensagem ela vai chegar para outras pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus, né? Então, você não vai estar ajudando somente a gente, mas vai estar ajudando pessoas que precisam realmente ouvir essas palavras, né? São algumas questões que para outras pessoas parecem muito difícil, Então, o nosso propósito é esse, de simplificar, porque nós somos jovens, né? Sim. Então, a gente passou por isso, a gente... como é que é a vida de cristão? Como é que é a questão do arrependimento, do plano da salvação, predestinação, essas coisas. Então, é o que nós queremos falar e simplificar para vocês também, né? Na nossa linguagem de jovens. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado e vai ser um abençoador também na vida de outras pessoas, como nós também já fomos abençoados por essa palavra ministrada por outras pessoas. Apareça aí mais vezes no nosso canal. Amém. Então, fique com Deus. E é isso aí, galera. Vamos prosear.